Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Na mensagem de hoje eu quero mexer com você. Como assim, pastor, mexer comigo? Quero te tirar do seu lugar de conforto, tirar você da mesmice. Quero levar você a algo novo. A pergunta é: você está disposto, por amor a Cristo, largar tudo? Deixar todas as coisas para o seguir? É muito fácil falar, eu amo Deus, eu amo Cristo, mas se Deus te chamasse para algo diferente, você largaria tudo por amor a Ele? Jesus disse algo sobre isso. Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Tem pessoas que não largariam a mãe, o pai, a esposa ou o marido, filhos ou irmãos por amor a Deus. Jesus disse que quem ama mais essas pessoas do que ama Ele não poderia ser seu discípulo. Ou seja, amar Deus acima de todas as coisas é o maior dos mandamentos. Deus não pode ser o segundo na sua vida. Essa coisa que a família tem que ser o primeiro lugar do que Deus, cuidado. Isso não está sendo bem visto por Deus. Deus, ele não está te condenando por amar a sua família, não é isso. Mas Deus não aceita ser o segundo na vida de ninguém, sabe por quê? Porque Ele nos criou, Ele nos colocou neste mundo para sermos seus filhos, seus adoradores. E Ele diz em seus mandamentos que devemos amá-lo acima de todas as coisas. Não é somente acima de algumas coisas, são de todas as coisas. Ah, pastor, o Senhor está sendo radical demais e não creio que eu tenha que largar tudo por amor a Cristo. Já faço parte da igreja, ajudo na obra, me esforço e creio que Deus está vendo o que eu tenho feito. É claro que Ele está vendo, mas deixa eu te dar dois exemplos na Bíblia Sagrada. Um exemplo de quem largou tudo por amor a Cristo e alcançou a promessa, e quem não largou tudo e nunca mais se ouviu falar dele, pois perdeu a sua salvação. Primeiro quero falar com vocês sobre Abrão, que posteriormente ficou conhecido como Abraão. O significado do nome Abrão é pai de nações, mas Abraão é pai de muitas nações. Abrão passou a ser chamado de Abraão quando Deus fala para ele. Gênesis capítulo 12, versículos do 1 ao 4. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Abrão partiu, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Perceberam que Abrão não questionou Deus, que apenas pegou tudo e obedeceu? Isso é priorizar Deus, isso é colocar Deus em primeiro lugar. Ele largou sua terra e sua parentela aos 75 anos de idade. Isso já era uma idade avançada. Talvez até um motivo para ele dizer para Deus: ah, Senhor, eu estou bem onde estou, já estou velho, tenho a minha família perto de mim, pessoas que eu amo e que me amam, não vejo necessidade de sair daqui, da minha terra, da minha zona de conforto, eu já tenho tudo aqui. Ele poderia ou não falar isso para Deus? Claro que poderia, mas esse homem mostrou prontamente o amor dele por Deus. Ele pegou tudo o que podia pegar e partiu. E Deus fez dele uma grande nação. Até os dias atuais, ouvimos falar bem de Abraão, que ficou conhecido como o pai da fé. Esse homem, por amor a Deus, largou tudo, mas foi muitíssimo abençoado. A pergunta é: você está disposto, por amor a Cristo, largar tudo? Ah, pastor, se for para ser muitíssimo abençoado como Abraão, eu estou. E se eu te disser que você pode sofrer mais do que ser abençoado? Ah, pastor, então eu não quero, porque ele abençoou muito Abraão, por que não poderia me abençoar também? Porque há promessas e chamados de Deus. O apóstolo Paulo, que era um dos maiores perseguidores dos discípulos de Jesus, ao receber o seu chamado para segui-lo, largou tudo e simplesmente foi pregar o evangelho. E eu te pergunto, esse homem sofreu por amor a Cristo? Sofreu, e como sofreu? Foi preso, açoitado várias vezes, sofreu perseguição, sofreu um naufrágio e ainda foi mordido por uma víbora. Isso por amor a Jesus. Falar que ama é muito fácil, não é verdade? Quero ver largar tudo por amor a Cristo e fazer como Paulo. Agora quero ver com vocês o exemplo do jovem rico. Esse jovem poderia ter largado tudo para seguir Jesus, mas amou mais o dinheiro dele e as suas riquezas. Mateus capítulo 19, versículo 16.
E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, o que farei para conseguir a vida eterna? Esse jovem foi perguntar a Jesus o que muitos hoje buscam, a vida eterna, e muitos vão se surpreender porque não estarão lá com Jesus. Mas esse jovem fez uma pergunta: o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna? Aí Jesus respondeu que ele deveria guardar os mandamentos. O jovem, não satisfeito, disse: Quais? Jesus respondeu e falou. Mateus capítulo 19, versículos 18 e 19. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus aqui só falou dos mandamentos, e o jovem prontamente respondeu: Faço isso desde a minha mocidade. Ou seja, esse jovem desde muito pequeno estava sendo instruído nas leis de Deus. E como tem jovens nas igrejas, não tem? Jovens que os pais levam e permanecem lá até hoje. São aqueles que, assim como o jovem rico, foram crentes, vamos dizer, de berço. São crentes de berço. Mas todos esses estão salvos? Não, não estão, e vou mostrar que não basta ser instruído e cumprir os mandamentos para estar salvo. Mateus capítulo 19, versículos 21 e 22. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Recebeu o chamado de Deus, mas recusou. Diferente de Abraão, que largou tudo por amor a Deus, esse jovem amava mais ao dinheiro do que amava Jesus. E nas igrejas está cheio de pessoas assim, e digo também de jovens que não largariam tudo para pregar o Evangelho. Esse jovem perdeu a oportunidade de ter a vida eterna, pois dele não se falou mais nada, nem o nome dele foi citado, só foi conhecido como o jovem rico. Deus quer nos conhecer pelo nome, Ele quer nos conhecer pelo nome. Ele não quer que estejamos aqui de passagem por esse mundo para depois ir para o inferno. Ele quer que todos, sem exceção, entrem no seu reino. Mas te pergunto, e se Ele te pedir para largar tudo por amor a Ele? Você largaria? Abraão largou tudo e foi muito abençoado. Paulo recebeu o chamado, também largou tudo e foi muito castigado. Porém, não perdeu sua salvação. E o jovem rico recebeu seu chamado, poderia ter andado lado a lado com Jesus, mas amou mais os seus bens do que Jesus, e não sabemos nem o nome dele, porque deve estar no inferno a essa hora queimando em brasas pela escolha que ele fez. Deus nos dá o livre-arbítrio para fazer o que queremos. Mas será que Abraão seria tão abençoado quanto foi se não tivesse largado tudo? Será que Paulo, ao ouvir a voz de Jesus também, se ele não tivesse se tornado seu seguidor, seria salvo? Na época de Paulo, os discípulos estavam sendo perseguidos e ele preferiu ser perseguido por amor a Cristo do que permanecer na zona de conforto. Já o jovem rico preferiu o dinheiro e perdeu o principal, a salvação. As escolhas são nossas e nem sempre os caminhos serão os mesmos. Deus é que nos direciona, Ele que nos mostra o que devemos fazer. Basta estarmos dispostos a cumprir o seu chamado. Eu te pergunto, você está disposto a cumprir o chamado de Deus? Você largaria tudo por amor a Ele? Pense, reflita e veja se o seu amor por Ele é tão grande a ponto de largar tudo. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que o Senhor pode nos direcionar pelos caminhos que o Senhor quer. Tem muitas pessoas que falam que amam o Senhor, mas verdadeiramente essas pessoas não te amam. Elas não largariam tudo por amor ao Senhor. E o Senhor disse na sua palavra que aquele que ama mais o pai, a mãe, os filhos, os parentes, do que ama o Senhor, ele não pode ser seu discípulo. Ele não pode seguir ao Senhor. Pai, nós não queremos ser assim. Nós queremos amar o Senhor de verdade. Nós queremos te seguir para onde o Senhor nos mandar. Sabemos que às vezes pode ser duro, assim como foi a vida de Paulo. Foi açoitado, foi preso, foi até mordido por uma víbora, Senhor. Mas esse homem não desistiu da fé. Ele cumpriu a carreira até o final. E nós precisamos ser assim. Cumprir a nossa carreira, cumprir aquilo que o Senhor nos manda fazer. E também precisamos, Senhor, ser aqueles que estão dentro da casa do Senhor verdadeiramente porque amamos ao Senhor e não porque fazemos uma escolha entre o bem e o mal. Não, não é isso. Nós estamos ali e queremos permanecer ali por amor ao Senhor. E nós fazemos isso porque o Senhor nos manda fazer. Pai, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos direcione e nos capacite cada vez mais, que possamos ser reconhecidos como filhos do Deus Altíssimo,
Nós te pedimos isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.